As origens bíblicas dos europeus, o que as escrituras revelam. Prepare-se para uma jornada fascinante. Através das escrituras e da história esquecida, vamos revelar segredos que podem transformar sua visão sobre o passado. A Europa é um vasto continente formado por diversas nações como Alemanha, Áustria, Polônia, Hungria, França, Itália, Romênia e muitas outras. Mas você sabia que a Bíblia faz referência às origens dos povos europeus? No livro de Gênesis, capítulo 10, encontramos registros genealógicos que apontam para os ancestrais de diversas civilizações. Para aqueles que analisam as escrituras com profundidade, há detalhes surpreendentes sobre como diferentes nações se formaram. Entre esses povos destacam-se gregos e macedônios, identificados na Bíblia como descendentes diretos de Jafé. Se você quer entender melhor essa conexão entre a Bíblia e a origem dos europeus, fique conosco e descubra essa história reveladora. Ao longo das antigas genealogias e das interpretações judaicas tradicionais, Jafé, um dos filhos de Noé, é amplamente reconhecido como o ancestral primordial dos europeus. Dentro dessa linhagem, Javã, um de seus filhos, é identificado como o progenitor dos gregos, enquanto outros descendentes de Jafé teriam dado origem a diversas nações do continente europeu. Esse conhecimento, preservado por séculos, demonstra como as tradições bíblicas e os registros históricos se entrelaçam, oferecendo uma visão única sobre a formação dos povos europeus e sua conexão com o passado distante da humanidade. O nome Jafé possui um significado profundo, tradicionalmente interpretado como belo ou pálido, mas que também pode estar associado à ideia de expansão e multiplicação. Essa interpretação faz sentido ao observarmos a trajetória dos povos europeus que se expandiram ao longo da história, colonizando territórios e influenciando civilizações ao redor do mundo. Na tradição bíblica, os europeus são conhecidos como jafetitas, descendentes diretos de Jafé. No entanto, essa designação não está apenas na Bíblia. A influência de Jafé também se reflete na linguística, já que a família de línguas indo-europeias, que inclui o inglês, alemão, russo, ucraniano, francês, espanhol e muitas outras, é, em alguns contextos, referida como a família de línguas jafetitas. Esse vínculo reforça a relação entre a genealogia bíblica e o desenvolvimento das civilizações ocidentais. A conexão entre tradição bíblica, cultura e história mostra que os povos europeus não apenas tiveram suas origens registradas nas escrituras, mas também deixaram marcas profundas na formação das línguas e identidades ao longo dos séculos. Os livros de Gênesis, capítulo 10 e Crônicas contêm registros detalhados sobre os ancestrais dessas nações, revelando uma fascinante ligação entre fé, história e identidade europeia. Os jafetitas e a origem bíblica da Europa. Um dos filhos de Noé é fundamental para entender as raízes dos povos europeus. De acordo com as escrituras, Jafé teve 7 filhos, e seus descendentes se espalharam por diversas regiões, dando origem às nações que mais tarde formariam a Europa. Na antiguidade, os próprios israelitas se referiam aos europeus como jafetitas e, em alguns casos, como javanitas, especialmente ao mencionar os habitantes da Grécia, descendentes de Javã. No livro de Gênesis, os filhos de Jafé são nomeados como Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Além disso, os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma, e os descendentes de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim, também são mencionados. Um detalhe interessante é que Askenaz é identificado na tradição bíblica como o ancestral dos povos germânicos, uma conexão que perdura até hoje. Na tradição judaica, os judeus askenazitas herdaram esse nome devido às regiões da Alemanha e de outras áreas habitadas por germânicos, conhecidas como Ashkenaz. Essa relação entre a narrativa bíblica e a formação das civilizações europeias oferece uma perspectiva única sobre como os antigos hebreus interpretaram a genealogia e a distribuição das nações. A influência de Jafé e seus descendentes moldou não apenas a história,
mas também a identidade cultural e linguística dos povos europeus, reforçando a conexão entre a tradição bíblica e a formação do mundo ocidental. As origens bíblicas dos povos europeus. A linhagem de Jafé. Você sabia que muitos povos da Europa e do Oriente Médio podem ter sua origem traçada na Bíblia? A linhagem de Jafé, filho de Noé, é fundamental para entender essa conexão histórica e genealógica. Ashkenaz é reconhecido como o ancestral dos povos germânicos, abrangendo desde os alemães até as populações escandinavas. Sua influência atravessou gerações, sendo lembrada até hoje na tradição judaica, onde Ashkenaz é um termo associado às comunidades judaicas da Europa Central e Oriental. Outro nome importante nessa genealogia é Rifat, considerado pelos antigos celtas como seu patriarca. Ele era filho de Gomer e neto de Jafé, sendo visto como o antepassado das tribos celtas espalhadas por regiões como Irlanda, Escócia e França. Além deles, Madai é frequentemente citado como o progenitor dos povos medos, que mais tarde deram origem aos persas e partas, ancestrais do atual povo iraniano. Seu nome tem uma ligação direta com os povos da antiga Pérsia, reforçando sua importância na formação dessas civilizações. Magog, Tubal e Meseque, mencionados em Gênesis 10:2, são frequentemente associados às origens dos povos eslavos, incluindo russos e ucranianos. Muitos estudiosos de genealogia bíblica apontam que esses nomes podem estar ligados às terras de Gog e Magog, que aparecem em profecias apocalípticas. Essas conexões entre a Bíblia e a história das nações europeias mostram como os textos antigos continuam influenciando nossa compreensão sobre a origem dos povos. Quer saber mais sobre genealogias bíblicas e suas implicações históricas? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A Bíblia menciona diversos povos ancestrais que tiveram um papel crucial na formação das civilizações europeias e do Oriente Médio. Compreender suas origens nos ajuda a interpretar corretamente profecias e passagens do Antigo Testamento, como as encontradas nos livros de Daniel, Ezequiel e Isaías. Entre esses povos destacam-se Magog, Tubal e Meseque, frequentemente associados aos eslavos, incluindo russos e ucranianos. Por outro lado, Ashkenaz é identificado como o ancestral dos povos germânicos, como alemães e escandinavos. É fundamental não confundir essas etnias, pois apesar de sua relação genética como povos europeus, suas culturas e histórias são distintas. Outro nome importante nessa genealogia bíblica é Tarsis, um dos filhos de Jafé. Muitos estudiosos acreditam que ele foi o antepassado dos etruscos, povo que influenciou significativamente a formação da civilização romana. Apesar de os romanos não serem exclusivamente descendentes dos etruscos, essa herança teve grande impacto em sua cultura e genética. Além disso, os romanos também compartilham ascendência com Javã, outro filho de Jafé, considerado o progenitor dos gregos. O estudo das origens bíblicas dos povos europeus revela conexões profundas entre culturas antigas e a história das nações modernas. Muitos dos nomes mencionados na Bíblia deram origem a termos usados em diferentes idiomas como hebraico, grego e aramaico, refletindo a adaptação linguística ao longo dos séculos. De acordo com a tradição bíblica, a diversidade de idiomas surgiu após a Torre de Babel, evento que dispersou os povos e deu origem a novas línguas e dialetos. Um exemplo disso é Elisa, ou Eliseu, neto de Jafé, frequentemente apontado como um dos ancestrais dos antigos gregos, conhecidos como helenos. Se você quer entender mais sobre as genealogias bíblicas e como elas moldaram a história das civilizações, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos. A conexão com Jafé e a história das nações. A Bíblia menciona diversos povos ancestrais que desempenharam um papel fundamental na formação das civilizações europeias. Entre eles, Tarsis, um dos descendentes de Javã, é frequentemente citado nas Escrituras e associado ao povo dos Tartessianos, que habitaram a Península Ibérica na Antiguidade.
Estudos históricos indicam que os portugueses e espanhóis possuem, em parte, sua origem ligada a Tarsis. Além disso, a presença de influências jafetitas e semíticas na região demonstra a diversidade de ancestrais que moldaram a identidade ibérica. Outro nome relevante nessa genealogia é Quitim, que, segundo a tradição bíblica, está ligado à ilha de Chipre e seus antigos habitantes, os cipriotas. Essa conexão reforça a influência da linhagem de Javã em diferentes regiões do Mediterrâneo. Já Dodanim, outro filho de Javã, é um personagem que gera debates entre estudiosos. Algumas pesquisas sugerem que seu nome original poderia ser Rodanim, o que indicaria uma possível relação com os Dardânios, povo associado à antiga Troia. Essa teoria levanta a hipótese de que os troianos, conhecidos por sua importância na mitologia e na história da Guerra de Troia, poderiam ser descendentes diretos de Javã. A genealogia bíblica revela interconexões fascinantes entre os povos antigos e as civilizações modernas. Os europeus são historicamente classificados como jafetitas, tendo suas raízes ligadas a Jafé, um dos filhos de Noé. Essa teoria levanta a hipótese de que os troianos, conhecidos por sua importância na mitologia e na história da Guerra de Troia, poderiam ser descendentes diretos de Javã. A genealogia bíblica revela interconexões fascinantes entre os povos antigos e as civilizações modernas. Os europeus são historicamente classificados como jafetitas, tendo suas raízes ligadas a Jafé, um dos filhos de Noé. Essa linhagem não apenas reforça os relatos bíblicos, mas também destaca a influência cultural e histórica dos povos da antiguidade na formação da Europa atual. Se você quer aprofundar seus conhecimentos sobre as origens bíblicas dos povos e como elas moldaram a história, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novos vídeos. Que Deus abençoe a todos e até breve.